E aí, tudo bem? Eu sou o professor Brasil e estou aqui para te ensinar Química. Nessa aula eu vou falar sobre pH e pOH. Então aproveita, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e vamos para a aula. pH e pOH, aula 1, aula teórica. Vamos apresentar então algumas definições. Autoionização da água. A água sofre autoionização em pequena escala, sendo, portanto, um eletrólito fraco com baixos valores de alfa, grau de ionização, Kc, constante de equilíbrio, e baixa condutibilidade elétrica. Pode ser representada pelas seguintes equações: água mais água, formando H3O+, e OH-, ou água se auto-ionizando em H+, e OH-. Então está aqui. A constante de equilíbrio seria o produto, as concentrações do produto sobre a concentração do reagente. Essa água aqui, essa concentração de água, ela varia muito pouco com a temperatura. Então a gente pode juntar essa concentração de água com a constante de equilíbrio e formar uma nova constante, que é chamada de Kw. W por causa da água, em inglês water. Então, o Kw é igual ao produto da concentração de H+ e OH-. Numa solução neutra, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 10 a menos 7 para a temperatura de 25 graus Celsius. Então, o Kw é igual a 10 a menos 14 nessas condições. O Kw ele varia de acordo com a temperatura. Então, para as condições ambientes de 25 graus, o valor de Kw é 10 a menos 14, que gera um pH igual a 7. Bom, como é que a gente calcula o pH então? pH e pOH. Em função dos valores extremamente baixos de Kw, foi convencionado que a melhor forma de expressar os íons associados a essa constante fosse pelo cologaritmo decimal. Peter Sorensen propôs em 1909 que essa relação da concentração dos íons fosse designada como Px. P seria um operador de potência, que seria o colog. Então, pH é o colog da concentração de H3O+, que é igual a menos log da concentração de H3O+. O pOH seria o colog da concentração de OH-, que é igual a menos o log de OH-. Então, esse Pzinho é um operador de potência, que significa colog. E colog é menos o log do que você está medindo. Propriedades importantes para você saber operar o logaritmo. Seria o produto se separa na sua soma, o quociente, que se separa em sua subtração, e a potência você joga aqui para frente do logaritmo, chamada também de regra do peteleco. Você dá um peteleco nesse C aqui, ó, ele vem aqui para frente. Beleza? Então a gente sabe que o pH é menos o log da concentração de H+, ou o H+ é igual a 10 elevado a menos pH. Da mesma forma, o pOH é menos o log da concentração de OH-, ou a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos pOH. Bom, sabemos então que o Kw nas condições ambientes é igual a 10 a menos 14. Se a gente aplicar o Kw aqui, o que a gente vai ter? Ó? pKw menos log de 10 a menos 14 é igual a menos o log de H+ vezes OH-. Então, menos 10 a menos 14, o peteleco aqui vem menos 14, que é igual a mais 14. E aqui é o produto, a gente separa pela sua soma. Como tem o sinal de menos, fica menos log de H+, e menos o log de OH-. Menos log de H+ é o pH. E menos log de OH- é o pOH. Então, toda escala vai ser o quê? pH mais pOH é igual a 14 para as condições ambientes, 25 graus. Bom, então existe uma escala de pH que vai de 0 a 14, ou uma escala de pOH que vai de 0 a 14. De 0 até menor que 7 seria o pH ácido, o valor 7 seria o pH neutro. Acima de 7 até 14, você teria o pH básico. O pensamento inverso a gente vai fazer para o pOH. De 0 até menor que 7 seria o pOH básico. O pOH neutro é o mesmo do pH, 7.
Qualquer valor acima de 7, você vai ter o POH ácido. Bom, então alguns exemplos aqui, ó. Suco de limão. Suco de limão, você está vendo que ele tem um caráter ácido. POH acima de 7 ou pH abaixo de 7. A saliva, aqui ó, a saliva tem um POH ácido acima de 7 e teria então um pH ácido também, abaixo de 7. Beleza? Bom, vamos falar então de cada um. Está aqui, ó. Numa solução neutra, a concentração de H3O+ é igual à concentração de OH-. Então, isso para qualquer temperatura, né? Então, o que a gente vê? Aqui, ó, KW, H3O+, OH- é igual a 10 a menos 14. Se isso é igual, né, eu posso calcular a concentração de H3O+, que vai ser igual à concentração de OH-, que vai ser igual a 10 a menos 7. Então, numa solução neutra, o pH é igual ao POH, que é igual a 7. Beleza? Em soluções ácidas, a concentração do H3O+ é maior do que a concentração de OH-. Isso para qualquer temperatura. Ou seja, a concentração de H3O+ é maior que 10 a menos 7. Então, a solução ácida vai ter um pH menor que 7, ou um POH maior que 7. Analisando a escala de pH, de 0 a 14, está aqui, ó. Abaixo de 7 eu vou ter o pH ácido. Repetindo, pH neutro é igual a 7 e pH acima de 7 é a solução básica, ok? Na solução básica, a concentração de H3O+ é menor que a concentração de OH- para qualquer temperatura. Ou seja, a concentração de H3O+ tem que ser, então, menor que 10 a menos 7. Na solução básica, o pH é maior que 7, ou o POH é menor que 7. Então, está aqui, ó, a escala de pH de 0 até 14. Suco-limão. O POH do suco de limão é igual a 12, então você tem a faixa ácida. Do amoníaco, aqui ó, é igual a 2, o POH. Então está no caráter básico, ok? Vamos relembrar como é que é a força de ácidos e bases. Os ácidos fortes possuem o alfa, que é o grau de ionização, maior que 50%. Os hidrácidos são HCl, HBr e HI. Os oxiácidos, você vai fazer a seguinte conta: o número de oxigênio menos número de H+, tem que ser maior ou igual a 2. Como, por exemplo, HClO4. 4 oxigênios, 1 hidrogênio. 4 menos 1, 3. Certo? H2SO4. 4 oxigênios, hidrogênios 2. 4 menos 2, 2. E o último exemplo aqui, ó, HNO3. 3 oxigênios, 1 hidrogênio. 3 menos 1, 2. Então, esses são ácidos oxiácidos fortes. Ácidos moderados possuem grau de ionização entre 5% e 50%. Então, está aqui, ó, hidrácido forte único, moderado. O hidrácido moderado único que existe é o HF. Oxiácido moderado. A subtração entre oxigênio e H+ é igual a 1. Então, está aqui, ó, HClO2. 2 menos 1, 1. H2SO3. 3 menos 2, 1. HNO2, 2 oxigênios, 1 hidrogênio. 2 menos 1, 1. Então, por isso, você tem oxiácidos moderados. Ácidos fracos possuem o grau de ionização, o alfa, menor que 5%. Então, os demais hidrácidos todos são fracos. E oxiácido, você vai fazer a conta. Oxigênio menos número de H+, sendo igual a 0. Então, está aqui, ó, HClO, 1 hidrogênio, 1 oxigênio. 1 menos 1, 0. Oxiácido fraco. O H2SO3 é a nossa exceção, porque é um ácido que se desproporciona. Ok? As bases. Bases fortes são da família 1A e 2A. E as bases fracas são as demais bases. Então, isso aqui é importante na hora da gente calcular pH e pOH. Indicadores ácido-base. Os indicadores ácido-base são substâncias naturais ou sintéticas que têm a propriedade de mudarem de cor em função do pH do meio. Alguns indicadores. Está aqui, ó, a tabela com os indicadores, o pK, né, o ponto de viragem do indicador,
a zona de viragem, a cor na forma ácida e a cor na forma alcalina. A fenolftaleína, que, por exemplo, é um indicador bem famoso, ele na forma ácida ele é incolor. E em meio básico ele adota a cor rosa, carmim. Okay? O azul de bromotimol, ele é amarelo em meio ácido e ele se transforma em azul, na cor azul, quando tem o meio alcalino. Ok? Então estamos finalizando a aula de pH e pOH, aula 1 de teoria. Obrigado. E aí, gostou dessa videoaula? Bom, eu vou fazer mais uma aula falando sobre exercícios de pH e pOH. Então se inscreve no canal, curte esse vídeo e até uma próxima. Bons estudos!